Boa tarde aos colegas parlamentares, aos deputados do meu partido. Boa tarde às crianças que estão aí na galeria. Quero dizer que eu fui professora, começo da minha carreira foi como professora e depois jornalista e completei 25 anos de profissão no ano passado. Minha estreia no Grande Expediente e completo hoje 73 dias, assim como os senhores, de mandato. Se tem uma frase que eu gostaria de falar sobre essa minha experiência nesses 73 dias, a frase é: Brasília não é para os fracos. Eu preparei aqui um discurso para contar um pouco das minhas atividades durante esses 2 meses e também das minhas impressões aqui como deputada de primeiro mandato. A política nunca foi algo estranho na minha vida como jornalista. Eu acompanhei quase todos os fatos das últimas 2 décadas no meu país e entrevistei todos os presidentes nos últimos 25 anos. Conheci e cobrei dezenas de governadores, prefeitos e também vereadores. Mas nada me preparou para o que estou enfrentando aqui em Brasília. Nem os cursos do Renova BR, nem as palestras, nem os conselhos dos colegas de partido. Aqui no Congresso, eu faço parte de uma minoria de mulheres que, quer os senhores admitam ou não, enfrenta as dificuldades impostas por uma Câmara ainda predominantemente masculina. Uma maioria de parlamentares que custa a entender que os tempos mudaram e que nós, mulheres, temos a mesma competência e tino político que os deputados de paletó e gravata. Não faz muito tempo nos chamaram de laranjas de candidaturas e tentaram nos tirar as cotas femininas que permitiram que muitas de nós estivéssemos aqui, eu inclusive. Só para ilustrar, vou dar mais um exemplo da avaliação que muitos fazem de nós mulheres. Na semana passada, na Comissão de Viação e Transporte, da qual sou membro titular com mais 4 deputadas, eu fui torpedeada de todos os lados por uma turma de varões que bloqueou as minhas iniciativas de apresentar pedidos de audiência pública sobre problemas da minha região, entre eles o Porto de Santos. Problemas que são do real interesse da logística e da economia do país. Os motivos desse ataque não ficaram claros, mas aparentemente, por eu ser uma mulher especialista nas questões portuárias, algo difícil de engolir dos parlamentares que só pisam em um navio quando embarcam em cruzeiros de luxo. Eu aprendo rápido, senhora presidente. Estou entendendo como as coisas funcionam aqui e não tenho a índole de ficar calada. Não serei uma parlamentar que vai se sujeitar ao jogo de cena, porque eu vou lutar pela minha região e vou, mais do que defender ideologias, estar aqui para defender princípios éticos. Quero dizer da honra que eu sinto em ocupar essa tribuna e representar a Baixada Santista, o Vale do Ribeira e também o litoral do estado de São Paulo. Nesse período de pouco mais de 2 meses, tenho recebido muitas mensagens de apoio nas redes sociais, e-mails de colegas. Consegui aumentar o número de seguidores que confiam em mim e esperam que eu faça uma política diferente daquela que temos visto em nossa vida inteira. Para essas pessoas, eu quero dizer que eu vou lutar por uma reforma da Previdência que não atinja apenas os mais pobres. Quero uma reforma justa que não sacrifique demais aqueles que não têm para onde correr e necessitam da salvaguarda do Estado. Não podemos compactuar com um texto que sacrifique os mais necessitados. Eu confio que esta casa vai encontrar a melhor fórmula previdenciária que seja melhor para o nosso país. Eu acredito também que a reforma tributária é tão ou mais importante do que a reforma da Previdência. Precisamos de uma reforma tributária que garanta maior simplicidade, racionalidade, segurança jurídica ao sistema e que possa coibir as fraudes e as sonegações, como um modelo que busque propiciar competitividade aos investimentos nacionais, justiça fiscal às pessoas físicas. Nesse plenário, eu quero votar a favor do cidadão de bem, aquele que não mexe com nada errado,
Por isso, eu vou apoiar a aprovação de leis mais duras de combate à corrupção e ao crime organizado. Outras de minhas bandeiras estão aqui. Uma delas é o turismo. Eu me importo com o turismo, sim, e tenho certeza que eu não estou sozinha ao levantar esta bandeira. Viajei a trabalho para centenas de destinos no mundo e sei o quanto o setor é empregador e extremamente importante para recuperar ou fortalecer a economia de qualquer lugar. Mais do que isso, visitei diversos países que deram prioridade ao turismo. Em pouco tempo, eles saíram do ostracismo e tiveram resultados surpreendentes, ajudando seus moradores a superar suas crises. O turismo no Brasil, tenho certeza que pode gerar tanta riqueza quanto a agricultura ou a indústria, mas para isso precisamos de um governo que priorize o setor. Quero falar também do Porto de Santos. Eu sou filha de um estivador, eu nasci próximo ao cais e venho aqui imbuída do propósito de defender a bandeira do Porto Santista, que é responsável por 30% da balança comercial brasileira. No meu trabalho, eu conheci processos que fazem um porto funcionar. Estive nos porões dos navios com os estivadores, nas boleias dos caminhões que descarregam no porto, fiz o ciclo do embarque de mercadorias como café, da colheita até a viagem para o exterior. Acompanhei a modernização do Porto de Santos e a luta para se adequar à perda de postos de trabalho e à qualificação de mão de obra. Hoje, o Porto de Santos vive um momento crítico. O Porto sofre os reflexos da maior crise econômica que o nosso país já viveu. As últimas gestões portuárias compactuaram com a corrupção e os seus diretores foram presos. Os trabalhadores vivem a insegurança e a volatilidade dos postos de trabalho. Os operadores enfrentam dificuldades para manter as suas empresas. No ano passado, o Orçamento Geral da União previu para investimentos na Codesp, a companhia que administra o Porto de Santos, a quantia de 200 milhões de reais. Porém, não foram liberados nem 15% desse valor, o que acarretou na perda de competitividade e em muitas obras atrasadas. O Porto Santista precisa de um novo olhar do governo, mais atenção e mais investimentos para gerar mais riquezas para o nosso país. Eu também conheci os principais portos do mundo e sei da viabilidade e de quanto o Porto de Santos é importante para a nossa nação. Para isso, eu criei a Frente Parlamentar para o Futuro do Porto de Santos. Tenho mantido em minha região reuniões periódicas com sindicatos, com operadores portuários. Já me reuni algumas vezes com o ministro da Infraestrutura e nós temos discutido o futuro do gerenciamento do Cais Santista. Temos que discutir, ouvir e abordar o Porto de Santos em nossas discussões aqui em Brasília. No meu mandato, eu quero também dar a devida atenção ao terceiro setor. As entidades assistenciais precisam, porque elas são o braço que o Estado não alcança, nas áreas da saúde, no serviço social e em vários outros setores. As entidades suprem a lacuna que o poder público não consegue preencher. Trabalharei para direcionar projetos e emendas às instituições que exercem um papel fundamental em nossa sociedade. Cheguei até aqui para ser a voz e os anseios da população da minha região e para tomar decisões firmes que visem ajudar as pessoas e ao meu país. Estou disposta também a lutar contra os privilégios e contra a corrupção. Quero dar uma parte agora, para eu descansar um pouquinho minha voz, ao meu líder do PSB, Tadeu Alencar. Obrigada. Deputada Rosana Vale, é com grande alegria que vimos aqui a sua estreia no Grande Expediente para falar de uma experiência nova que você está vivenciando depois de muitos anos como profissional de comunicação, na maior rede de televisão e de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo. Vejo com muita satisfação que o PSB renovou de maneira expressiva a sua bancada, mantendo fidelidade ao seu ideário programático, que é um partido de mais de 70 anos de história, que é o partido de Miguel Arraes, o partido de Eduardo Campos,
No entanto, embora mantendo esse ideário programático, é um partido que se abre para dialogar com os novos tempos, com a economia globalizada, com desafios novos, com a plataforma de comunicação que, sem dúvida, é desafiadora para todos nós. Quer dizer, da minha profunda satisfação de ver a forma dedicada com que Vossa Excelência exerce esse novo ofício público que desempenha com muita satisfação, sabendo que o momento que o Brasil vive é um momento desafiador e que reclama principalmente daqueles que exercem um papel que nos foi confiado pela sociedade, que é o de exercer a oposição, mas fazê-lo com muita responsabilidade, porque nós não estamos dispensados de apresentar soluções, ideias, propostas para os graves problemas que o Brasil vive. Por isso, fica aqui o registro da liderança do nosso partido, da grande confiança que a nossa bancada vai dar uma contribuição importante ao Brasil. E vejo em Vossa Excelência uma parlamentar que, certamente, conhecendo a responsabilidade que lhe cabe nesse papel, tem cuidado das suas responsabilidades regionais com relação ao Porto de Santos, a região ali de onde vem, tem muita atenção. É importante que a gente não perca de vista o rio que corre na nossa aldeia, porque quem não conhece esse rio não é capaz de compreender a complexidade dos oceanos que somos obrigados a navegar. Por isso, fica aqui meus parabéns, meus cumprimentos, sua palavra certeira, firme, altiva, corajosa, certamente é motivo de muito orgulho para aqueles que confiaram o mandato a Vossa Excelência, que vem exercendo já nesse primeiro tempo, com muita galhardia, com muita altivez, mas com muita competência também. Parabéns. Muito obrigada, Tadeu. E eu quero devolver aí os elogios a toda a bancada do PSB. Como vocês sabem, eu nunca fui política, nunca concorri a nenhum cargo eletivo, mas percebi o acolhimento do partido, a seriedade do partido, de todos os parlamentares. Confesso que me sinto muito à vontade, creio que é um partido de pessoas sérias, inteligentes, que não têm estrelas, mas que dão condição para que todos brilhem, né? Para que todos tomem as suas posições, e eu me sinto completamente confortável com essa oposição que nós fazemos de uma forma inteligente, porque se todos forem em situação, se não houver oposição, o país não cresce. Nós precisamos ter opiniões divergentes para podermos crescer. Quero dar uma parte também ao meu colega, que é companheiro meu na CVT, na Comissão de Viação e Transportes, Camilo. Deputada Rosana, eu quero parabenizar a senhora pela sua atuação aqui dentro da Câmara dos Deputados. A senhora acabou de falar, nós somos colegas na Comissão de Viação e Transporte. E lá, mas não apenas dentro daquela comissão que nós estamos para debater as questões de infraestrutura dos nossos estados, eu pelo Amapá, a senhora pelo estado de São Paulo, importante estado da nossa federação, motor econômico do Brasil. Eu testemunho aqui para todos que estão acompanhando esse seu pronunciamento, o seu compromisso com o desenvolvimento do Porto de Santos, da sua luta, dos seus requerimentos e da sua luta para fazer essa defesa, ainda enfrentando o legado de machismo que, infelizmente, o nosso Brasil ainda tem que superar, né? A participação feminina, que a senhora engrandece dentro da nossa bancada e também dentro desse plenário, precisa ser valorizada. Então, eu quero lhe desejar boa sorte no seu mandato, conte conosco na Comissão de Viação e Transporte, vamos lutar. Eu luto muito pelo Porto de Santana, lá do meu estado, e testemunha toda a sua luta pelo desenvolvimento de toda a sua região, compreendendo que aquele porto é estratégico para o nosso país e para o estado de São Paulo. Meus parabéns. Obrigada, Camila. Obrigada. Elias, quer falar também? Deputada Rosana, eu quero também aqui parabenizar